Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Bocage. Aqui diante de mim, como sempre, o documentarista Carlos Cola. Você já está tendo uma ideia já de quem é o nosso convidado de hoje. Mas antes da gente entrar nessa conversa, convido você a deixar o seu like. É importante para a gente e para você também deixar o like aqui na nossa conversa, nas nossas redes sociais. Fala, craque oficial, TikTok, Instagram e YouTube. YouTube. Se inscreve, hein? Muito bem, então. A pergunta de hoje para o Carlos Cola é o seguinte: que jogador brasileiro, não é argentino não, fez um gol no Maracanã com passe de Maradona? Rapaz, isso foi um golaço, inclusive, viu? Deu repercussão esse negócio. Driblou o goleiro e tudo. Driblou o goleiro e tudo. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade, em gol. É isso aí. Seja muito bem-vindo, meu querido Jacozinho, direto de Maceió, aqui no Estúdio Decola. Que gol, hein? 12 de julho de 85, há 41 anos já. É verdade, viu? Eu quero agradecer a todos vocês aí por essa moral que está dando para nós e dizer que Deus sabe todas as coisas, né? A gente começa dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso? Então, as bênçãos descem do céu de acordo com o que você vai fazendo de bom aqui pelo ser humano, né? Por nós, pelos amigos, pelos irmãos, né? Se a gente tem condições de abençoar, então a gente abençoa. Mas nós estamos aqui, né, para falar com vocês. E a alegria é tão grande porque eu estou na terra onde me consagrou, Maracanã. É verdade, né? Ô, Jacó, você sonha com aquele lance até hoje? Sempre sonho, sempre sonho. Aquilo ali foi uma dádiva de Deus. Deus me colocou ali, nem eu sei como, só Ele sabe. É que Ele me colocou naquele estádio ali, melhor do mundo para todos nós. E com tanta galera ali que eu não chegava nem aos pés deles, né? E que eu nunca tinha visto também muitos jogadores ali. E de repente eu me encontro ali dentro de um palco daquele enorme, eu com esse tamanho, mas não me perdi não. Fui lá e dei conta do recado. Vamos contextualizar essa história. Que jogo foi esse? Foi a volta do Zico da Itália para jogar no Flamengo. E aí teve uma festa com convidados, entre eles o Maradona, e aí de repente chega o Jacozinho. Quem te convidou? Porque você entrou de penetra ali. Olha, é uma história, é grande essa história, porque até a minha chegada lá foi engraçado demais, porque eu fui jogar contra o Atlético Mineiro. E depois do jogo lá do Atlético, eu ia para São Paulo, fazer outro jogo. E aí, quando eu cheguei lá, eu estava dormindo, aí um empresário chegou lá, eu não conhecia, me acordaram para falar com ele, ele perguntou se eu queria ir para a festa de Zico. Aí eu falei com ele: vem cá, meu amigo, eu estou aqui descansando, tem um jogo importantíssimo logo mais, e você vem com pegadinha para mim, meu amigo? Aí ele começou a rir, aí disse: não, pai, não é pegadinha não, pai. Você quer ir, você topa ir? Eu disse: meu amigo, quem é que não quer ir para um jogo desse, meu irmão? Isso é pergunta que vocês façam? Aí ele falou: não, eu queria saber. Eu digo: sim, eu quero, e aí? Aí ele falou: olha, agora você tem que arrumar passagem para ir para o Rio de Janeiro, hospedagem e tudo. Eu falei: não, fica quieto, meu irmão, deixa para a próxima. Aí foi que eu contando para o treinador nosso, né? Era Toro o nome do meu treinador, que foi zagueiro aí do Vasco por muito tempo. E aí ele falou: de Jacó, não é pegadinha não, meu irmão. Isso aí é um acesso para a sua vitória. Você vai ficar famoso pro resto da vida. Aí eu falei: se também posso ficar como um palhaço pro resto da vida. É verdade. Aquela galera lá. E eu chegando de Alagoas para cair no meio daquele gigante lá, qualquer deslize meu, eu vou sair como um palhaço. Ele disse: rapaz, eu sou seu treinador e você joga muito, Jacó. Essa é a oportunidade da sua vida.
Aí eu disse que então eu vou. Ele disse, não se preocupe com hospedagem, não se preocupe com nada, que isso aí eu vou arrumar. Fidelis o nome dele, me lembrei. Fidelis. Zagueiro, Fidelis. Aí vai que eu garanto. Você vai voltar, não o mesmo Jacozinho. Você vai voltar um novo Jacozinho. E depois se lembre de mim, viu? E foi aí que aconteceu. Nós fomos para lá, para o Rio, né? E ficamos lá no hotel OK. E aí começou o Márcio Canuto, já tinha feito a manobra dele por trás, né, para eu poder participar do jogo. Até porque esse jogo era patrocinado pela Manchete. Isso. E aí foi oferecido à Globo e a Globo não quis. Aí já é uma história que o próprio Zico me falou. Que ela não quis, então a Manchete foi e abraçou. Aí o que é que a Globo faz? Entra Márcio Canuto na jogada. Ele era teu fã, né? É meu paizão, Márcio Canuto mudou a minha vida. Ele é meu paizão, ele é um cara que eu considero ele até hoje. E ele me considera, assim, foi uma amizade de Deus mesmo na minha vida. É quase um casamento. Agora ele tem uns tapas, você não pode conversar perto dele, porque quando ele bate nas tuas costas, você joga o coração para fora. Mas me conta uma história, me tira uma dúvida. Na hora que você chegou no dia do jogo ali, qual foi a reação de todo mundo? O que você viu? Como é que foi essa situação? E uma outra situação, como é que você entrou no Maracanã, já que você não era convidado? E o Fidelis era Touro Sentado, o apelido dele. Touro Sentado, isso mesmo. Muito meu amigo e irmão, viu? Quando eu cheguei lá, esse empresário me levou lá para um hotel lá, né? E depois ele chegou no hotel, eu só fiz entrar no hotel, deixar minha bolsa, e ele já me levou para o estádio lá, Maracanã. E lá vai ele, e só que ele bebia muito, né? Ele já estava meio chapado. E eu com medo de... Ele disse, não, rapaz, vamos, não estou falando, entra. E nós entramos, subimos a rampa, fomos direto, sabe para onde? Para a cabine da Globo. Nossa. Quando eu chego para a cabine da Globo direto, eu chego lá, o Austin Rodrigues, né? O pessoal, aí ele chegou. E você sabe que naquela época, o pessoal, a torcida, ficava com um radinho no ouvido, né? Aí quando ele falou, sabe quem está aqui na nossa cabine? Jacozinho! Aí parecia que o povo ia pular dos seus assentos e começaram a correr lá para debaixo da cabine, os torcedores, porque só tinha torcedor do Vasco, era Vasco e Bangu. Era 90% torcedores do Vasco. E aí, correndo para lá, e aí começaram aquele coral, Jacozinho, Jacozinho. E aí, foi aquela empolgação toda. Aí ele me faz a pergunta, Zé Carlos Araújo me faz a pergunta. Aqui no Rio, você torce por quem, Jacozinho? E agora, para eu responder? Rapaz, eu disse, eu sou vascaíno desde pequenininho. Aí de você se fala o contrário. Tomei conta da torcida do Vasco, aí foi aquela loucura. Terminou eu sendo comentarista. Ele me colocou um microfone e disse, você vai ser o nosso comentarista, Jacó. E eu fiquei comentando o jogo lá até terminar. Depois nós fomos jantar e depois eu fui para o hotel. Na madrugada chegou o Márcio Canuto, derrubando a porta lá do quarto, batendo, vem. Peraí. Então, isso foi um jogo antes. Então você foi ao Maracanã na véspera também. Na véspera. Acabou comentando o Vasco e Bangu. Vasco e Bangu, tá bom. Isso aí. Aí ele chega na véspera. Aí, rapaz, como é que você fez? Eu vim para o Rio sem passagem, rapaz.
Se não é o pessoal de lá da Varig, que me conhece, eu ia perder isso aí. A Globo mandou ir na hora e eu saí doido e cheguei aqui, porque ele fala alto, né? É verdade. Aí, vamos tomar um café ali, vamos tomar um café. Aí nós fomos tomar um café. Ele disse, vamos gravar duas gravações. Uma como quem você vai jogar, vai participar, e outra como não vai participar. E aí eu fiz as duas matérias. E depois, uma hora depois, quando a gente estava conversando, né, contando as histórias, aí o telefone toca. Aí ele com aquela risada dele, né? O Mascano, eu digo, o que foi, meu velho? Disse, olha, Georgelão, rapaz, quer que você vá lá agora, na Gávea. Eu disse, como é que vai esse vão? Nós vamos lá. E me levou para a Gávea. Cheguei lá, a secretária, quando eu botei o pé, a secretária disse, ô, professor, o rei chegou. Eu digo, rei? Me assustei, rei? Aí ele, entra pra cá. E aí eu entrei, ele disse, olha, você só vai jogar porque eu recebi mais de 4.000 ligações. A pessoa falava, Jacozinho vai jogar, se ele não for, eu não vou, nem minha família vai. Então eu não sou doido, eu não sou louco, né? De não botar você pro jogo. Eu digo, agora, presidente, eu não quero nem saber porque eu vou jogar, eu quero é jogar. Aí ele começou a rir. Você é desses caras que eu gosto, viu, Márcio? É desses caras que eu gosto. E dali ele me levou lá para o hotel, né? O Otton. E quando eu cheguei lá, eu fiquei admirado porque tinha muitos torcedores fora, no lado de fora, na entrada ali do hotel, e não podia entrar, né? Então fez aquela multidão lá. E aí quando eu fui passando, aí um olhar, Jacozinho, até Jacozinho. Eu entrei e estava Zico. Aí pegou na minha mão, eu digo, oi Zico. Aí pegou na minha mão, aí, seja bem-vinda. Aí eu entrei. Mas aí eu senti assim que ele não gostou. Não curtiu. Você já conhecia o Zico, né? Não? Oi? Você já tinha encontrado o Zico antes, não? Não. Aí eu entrei. Quando eu entrei nervoso. Aí bora, Márcio. Aí saímos dando a volta no hotel para achar a escada para subir, né? O primeiro. E fui uma vez, nada, saí no mesmo lugar. Aí fomos outra vez, aí saímos no mesmo lugar, na saída, na entrada lá. E eu digo, olha, Márcio, Deus está falando para eu ir embora antes que eu passe vergonha aqui. Aí eu disse que nada, rapaz. Vamos mais uma vez. Aí nós demos uma volta, aí nós encontramos, rapaz, Paulo Vitor, cara, Alemão, rapaz, a galera. E eu tinha feito uma matéria antes de Evaristo, não sei se vocês se lembram. Sim, me lembro. Da camisa, né, com a camisona. Aí eu falei, gostou, seu Evaristo? Aí ele falou, nessa matéria, ele falou, eu não vou mandar não, Jacó. Aí você quer que eu perca meu emprego? Você tá doido? O nome do homem é Evaristo, você fala Evaristo? Aí eu disse, rapaz, mas isso aqui não é uma brincadeira, mas deixa ver o que vai dar. E aí, dessa matéria, aí foi centenas e centenas de matérias que agora a Globo pedia para ele fazer comigo. E aí eles gritaram, seu Evaristo, Paulo Vitor, pessoal, Alemão, seu Evaristo, aí me abraçaram, aí eu fui perdendo a timidez, e aí comecei a conversar com ele, vamos lá em cima. Aí levaram para um apartamento lá, estava cheio, estava junho, e estava mais o finado centroavante do Vasco, Roberto Dinamite, e tinha uns 6 a 8, tudo no quarto. Lá. E você não conhecia ninguém, só conhecia de nome. Você só conhecia todo mundo de nome. Eu me soltei lá. Uhum. Você só conhecia esse pessoal de nome, não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém, não. E aí me soltei lá, já comecei a jogar baralho e comecei a ganhar uns trocadozinhos, só para não dizer que... Aí daqui a pouco eu estava com uma grana já na moça e Júnior colado comigo.
colar comigo. Aí ficava bem assim, quando for descer, não esquece de me abraçar. Eu vou sair na imprensa por tua causa. Eu digo, velho, eu que vou te agarrar mesmo, porque senão eu não saio na manchete. E foi dito e feito. Quando nós descemos para jantar, aí ele me agarrou, né, no elevador, aí agarrado com você. Quando eu cheguei embaixo, mas tinha tanta gente da imprensa, fotógrafo, revista Placar, aquelas coisas todas, aí Júnior chegou no meu ouvido, tá vendo? Eu não falei? Se eu não tivesse te agarrado, eu não ia sair nas manchetes. E aí, no Maracanã, teve aquele famoso encontro com o Maradona no vestiário ainda, né? Naquela hora ali, vocês nem trocaram palavras, só foi um cumprimento rápido, nada. No vestiário, quando eu cheguei no vestiário, eu estava na flor da pele. Eu estava nervoso. Eu entrou daquelas só as feras. Quando eu cheguei lá, não tinha material para mim, né? Eu tinha levado minha chuteira, mas o material estava no nome, os nomes do pessoal que ia participar. Né? Aí o cara entregando, e meu coração disparou logo. Eu disse, meu Deus, que vergonha, eu vou passar aqui. Nem material tem para mim. Aí foi que Márcio Canuto entrou, mas Márcio Canuto entrou com fone, com câmera da Globo lá dentro. Aí ele entrou, quando chegou no vestiário, Jacozinho! Aí, rapaz! Aí começou a gritar, aí ficou todo mundo olhando, assustado assim. Aí ele disse, cadê o material? Cadê o material? Aí eu disse, não tem não. Aí o cara estava numa mesona lá, né, com o material, mas com o nome do pessoal lá. Aí ele bateu na mesa assim, pá! É Jacozinho que tá aqui, rapaz! É o homem que vai ser o homem do show! Dá o material dele aí, dá o material! Aí o cara, mas tem que pedir, tem que pedir não, rapaz, pedir não, me daí. Ele pegou um material lá e me deu, o número 13. Veste aí! Aí eu comecei a vestir, mas bem devagarinho. Eu digo, o cara vai chegar, vou ter que tirar tudo de novo. E quem era o número 13? Bem devagar. Aí ele, vai, rapaz, veste logo isso. E Maradona do meu lado, assim, mais um pouquinho afastado, amarrando a chuteira. Aí ele foi pra lá e disse, Maradona, aí bateu nas costas do Maradona. Você conhece o Jacozinho? Aí Maradona, Aí ele disse, Jacozinho é o melhor jogador do Brasil. Aí Maradona continuou abaixado, amarrando a chuteira. Aí eu já tinha trocado de roupa. Aí ele chegou nas costas de Maradona, deu uma tapa, coitado. Quase Maradona bate com a cabeça no chão. Maradona, esse Jacozinho é o rei das Alagoas e o grande ídolo do mundo. Aí Maradona levantou a cabeça assim, nervoso, assim, olhou para mim. Pega na mão dele! Aí eu peguei assim na mão de Maradona, assim, virei o rosto com vergonha. E saí, cara. E Maradona ficou daí pra cá, Maradona ficou olhando pra mim direto. Mas, ô Jacó, me tira uma dúvida. Quem era o número 13 que ficou sem uniforme? Não sei até hoje. Não sei. Se você me perguntou, eu não sei. Eu sei que tirou alguém. Alguém com a camisa 13... Ficou de fora não, deve ter arrumado, né? Porque todos que estavam lá já jogaram, né? Então, alguém trocou a camisa e foi a camisa da sorte, né? 13 foi que me deu essa vitória aí. Mas o Márcio Canuto fez sucesso lá, né, nesse dia. É verdade. Você vai para o jogo, fica no banco ao lado do Tele Santana. Você pediu a ele para jogar? Me escala, como é que foi? Ou respeitou e ficou na mão dele essa decisão? Você achava que ia jogar? Não sabia. Não sabia. Eu já estava lá, troquei de roupa, mas não sabia se eu ia jogar ou não. Né? Aí o jogo começou. Eu baixinho, aí coloquei uma bola e subi em cima da bola para poder ficar vendo. Eu vi o gramado, quase só o gramado.
Aí, terminou o primeiro tempo, aí todo mundo foi para o vestiário, eu fui também, ficamos ali e tal, conversando, batendo uma bolinha, e eu digo, meu Deus, aí eu pensava, meu Deus, eu vim para cá e não vou participar, que vergonha. Aí, tudo quieto, ela retornou. Começou o segundo tempo. Aí foi entrando. Entra um, entra outro, entra um, entra outro, entra um, entra outro. Ficou só eu e um zagueiro que tinha vindo por Vasco, parece do Paraguai. Eu digo, meu Deus. Aí fiquei em cima da bola, segurando no batente assim, ficava bem assim, para olhar o gramado. E as pernas começaram a tremer. Aí eu comecei a ouvir lá no placar, aquela torcida lá embaixo, Jacozinho! Aí foi aumentando. Jacozinho! Aí era que eu tremia mesmo. Eu digo, meu Deus, tomara que eu não entre mesmo. Tomara que eu não entre. Aí o Tele fala, o Jaco bateu nas minhas costas, ô Jacozinho! Eu digo, sim, senhor. Aí desci da bola. O que é que está acontecendo? Aí eu disse, nada, mano, estou preparado. Aí ele disse, mas você está aí tremendo, rapaz. Eu falei, professor, o senhor está por fora, o nordestino aqui é assim, professor, tremendo. Aí ele começou a rir, serve você é fora de série mesmo. Entra no lugar do Falcão. Eu disse, no lugar de quem? O Falcão era o rei de Roma na época. Só no lugar do Falcão. Eu falei, no lugar de quem, professor? Você não disse que não está nervoso, rapaz? Eu digo, não, eu não ouvi direito. Eu no lugar de quem mesmo? Ele, de Falcão. Eu digo, deixa comigo. Aí entrei mesmo nervosão aí e fui correndo já para lá. E Mascanuto me pegou no caminho, já me empurrou lá para cima do mesário. E aí eu coloquei meu nome e tal. Aí saiu ele. Aí quando o Falcão sai, e eu colado assim, né? Quando o Falcão sai, aí ele fala, Falcão, Jacozinho vai entrar agora, o que é que você acha? Aí o Falcão deu uma risada cínica assim, falando, vamos ver agora, né? Aí eu entrei, mas eu vi isso, aí me derrubou mais ainda, cara. Aí eu ouvi isso, eu digo, meu Deus, eu preciso fazer aqui. Aí chega Júnior por trás, assim, me abraça, me levanta, aí diz assim, você joga pra caramba, rapaz. Todas as bolas que eu pegar, vai ser de você. Não dá pra ninguém. Dá drible nesses caras aí pra eles saberem o que é que nordestino faz. Porque Júnior é nordestino, é da Paraíba. Né? É lá da Paraíba. Caiu nas graças dele. Aí me deu uma moral muito grande mesmo. E aí eu me soltei. Quando o Júnior falou isso, me soltei. A primeira bola que o Júnior pegou já me deu. Aí eu toquei nele de volta. Aí passei para frente, ele tocou na frente para mim. Eu toquei para Maradona. E aí fiz uma tabelinha ali. Depois eu peguei uma bola no meio, saí cortando para lateral. Driblei um, driblei dois, driblei o lateral. Aí, quando eu fui driblar de novo para dentro, aí o cara me chegou por trás, deu uma voadora no meu tornozelo. Aquela voadora que tinha no tempo antigo, era de 2 metros, assim, né? Ainda caía torcendo o tornozelo do cara. E aí, Júnior regaçou com ele, né? Falou um monte de coisa, rapaz, respeita o garoto. Deixa o garoto jogar. Se você não joga igual o garoto, aplaude, bate palma, mas não faz isso não. Deu um esculacho nele. Aí a outra bola eu cruzei para Maradona pegou de primeira, jogou por cima e depois veio o lance do gol. O lance do gol, o Branco ganhou lá na área nossa, saiu carregando, ali no meio de campo ele deu para Maradona, aí o meu intuito veio, né? Aí eu digo, vou entrar no meio, vou quebrar diagonal, eu fazia muito isso. Entrava pela diagonal, já deixava o lateral batido. E fechava por dentro. Aí foi que Maradona deu aquele passe maravilhoso, só que depois a gente vendo, é que vê a visão que aquele rapaz tinha. Passou no meio dos 2 zagueiros, a bola. Aí eu dei a tapa de um lado e peguei do outro, porque se eu fosse cortar para o lado direito, talvez o Cantarelli me pegasse, poderia ser pênalti, e quem ia bater? Maradona. Aí, o que aconteceu? Eu dei a tapa e peguei do outro lado. Eu ia entrar com bola e tudo. Quando eu vi um fungado do zagueiro quase no meu calcanhar, eu com a esquerda mesmo botei para dentro.
Aí foi um golaço. E antes de fazer, o Mascanudo estava no fundo do gol e eu gritei. Mascanudo, ouvi Mascanudo. Já é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Aí eu fiz o gol e saí correndo. Aí veio Maradona, veio Júnior, veio Zico, veio todo mundo me abraçar lá. Foi a festa maravilhosa, né? Ainda saí como melhor jogador, imagina, melhor jogador daquela partida. O Zico ficou meio chateado no dia, até falou que de repente poderiam ter ido algum amigo dele que não teve vaga para ir e acabou que você entrou meio de penetra. Você teve a oportunidade de falar com o Zico, ou naquele dia ou depois? Eu só vim falar com o Zico depois de muito tempo. Até porque, depois desse jogo aí, o jogo foi um jogo tão fenomenal que o Flamengo pediu, por essas palavras de Zico, mas depois ele me falou, tudo o que ele me falou não foi com maldade que ele falou, nada. Ele disse, Jacó, era da manchete, o cara vai lá e entra e divulgou a Globo, sem a Globo gastar nada, isso, aquilo, outro, mas você é um cara formidável, que precisar de mim. Isso depois de uns 10 anos, entendeu? E depois eu trouxe ele aqui para Maceió, ele veio de graça, ele disse, o meu cachê é de 50 para lá, mas para você eu vou de graça. Você paga só o hotel, entendeu? E a passagem de avião e pode deixar comigo. E aí fizemos essa amizade que até hoje, né? A amizade é grande, a gente se comunica de vez em quando, um fala com o outro, entendeu? Quando é o aniversário dele, eu mando parabéns, quando é o meu, ele me parabeniza. E fizemos um laço muito bom, assim como eu tenho com todos os amigos meus. Eu fiquei curioso com uma coisa. Quando aí você termina o jogo, é um sucesso danado, vira capa de reportagem, de revista, e chega na sua cidade. Como é que você foi recebido? Meu Deus do céu! Quando eu cheguei lá, o aeroporto estava lotado, cheio de gente, muito carro, entendeu? Naquela época até que não tinha essas motos, né? Agora. Mas foi muito carro, ônibus, né? E depois ainda me levaram para o campo do CSA e me levaram lá na parede, tem uma coroa, né? Com o nome escrito CSA no meio. Me levaram lá para cima e arrumaram uma coroa de rei. E disse, agora Jacozinho aqui é rei, hein? Coloca aqui em cima a coroa. Os caras fizeram uma festa. Você, naquele ano, foi em 85, você já tinha sido 4 vezes campeão pelo CSA. Já tinha história aí, né? Tem história. Me conta uma coisa. O seu nome é Givaldo Santos Vasconcelos. Sim. Por que Jacozinho? O nome do meu irmão mais velho, que praticamente me criou, é Jaconias. Era Jaconias. Deus já levou ele uns 3 meses. É Jaconias. E eu era menor do que ele. Ele era mais velho, mais alto, eu menor. Então, quando nós começamos a jogar bola ali no bairro, essas coisas, aí ficou Jacó, que Jacó também jogava, meu irmão, e Jacozinho. E daí pegou e não acabou mais. Até hoje, é isso aí. E as pessoas, sua família te chama de quê? De Givaldo ou de Jacozinho? A princípio, minha família me chamava de Gil, né? Gil de Givaldo, Gil. Depois aí não teve jeito, né? Aí mudou para Jacozinho. Como é que começou a sua história, Jacozinho? Como é que você começou no futebol? Conta um pouquinho lá de trás. Olha, eu fui um garoto que fui criado com avó e avô, né? A minha infância foi uma infância muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Era meu avô era paralítico, e era de cadeira de roda, e minha avó foi quem me criaram. E meu irmão, né? Que era o Jacó mais velho. E a gente às vezes não tinha nada o que comer. Às vezes a gente era café com farinha dentro.
entendeu? E eu comecei logo cedo a engraxar sapato, aprendi a engraxar sapato, aprendi algumas coisas de eletricidade, porque meu irmão era eletricista, e tomava conta de carro na porta do estádio, que eu morava quase ao lado do campo do Confiança, proletário, ali, e sempre jogava na frente do campo do Confiança, tinha aquele gramadão, então a gente jogava lá. E perto da fábrica Sergipe, tinha outro campo, era onde eu morava, que tinha um campo de gramado, não, era meio terra, e a gente ficava jogando ali. Tinha aquele negócio, aquele joguinho da garotada, de 2 contra 2, 3 contra 3, 3 contra 3, vale tanto. Aí apostava, e eu era o danado de lá. Aí os caras me pagavam para eu poder jogar do lado deles. E aí eu ia conseguindo levar alguma coisa para casa. E depois chegou o seu Dequinha. Seu Dequinha era meu vizinho, de fundo. E seu Dequinha, ele jogou futebol e viu eu jogando lá. Aí me chamou, Jacozinho, cara, você tem um futuro muito grande. Você vai ter um futuro muito grande como jogador de futebol. Eu digo, mas como, seu Deca? Eu não tenho para onde treinar. E naquela época você sabe que era juvenil e profissional. Não tinha essas categorias, né? Aí ele dizia assim, rapaz, olha, primeiro, eu vejo você jogando aí, você dribla demais, certo? Então isso aí já vem de você, seu dom. Você só bate com a direita, a esquerda você não sabe nem bater na bola. Então vamos começar a aprender a bater com a esquerda. Porque você batendo com a esquerda, você vai ter a opção de limpar para a direita, bater com a direita, limpar para a esquerda, bater com a esquerda. Então você fazendo isso, você vai pegar os zagueiros, goleiros sempre desprevenidos. Entendeu? Então vamos testar. Eu digo, e como é que eu faço? Ele disse, você amarra uma bola, eu vou amarrar uma bola para você, você fica com a corda, com a bola pendurada e batendo com a esquerda, com o peito do pé, com o lado interno do pé, vai até cansar. Cansou, passa para a direita. Cansou, vai para a esquerda. E aí eu comecei a gostar e comecei, depois da corda já foi na parede, batia na parede com a esquerda, com a direita, com a esquerda, com a direita. E para você ter uma ideia, eu fiz mais gol com a esquerda que com a direita, acredita? E depois, nesse intervalo, chegou Dequinha. Dequinha vocês devem conhecer, foi um grande volante do Flamengo por muitos anos. Dequinha. Aí Dequinha chegou para morar lá, vê como Deus trama as coisas direitinho. Para jogar, para ser treinador do Vasco de Sergipe. E ficou morando vizinho também. Aí o Cazuza foi, Dequinha, olha esse garoto aí. Aí Dequinha começou a me observar, eu jogando no meio lá do pessoal. Peraí, deixa eu tirar uma dúvida com você, peraí. Quem ensinou você a estar com o pé esquerdo foi o Cazuza, não foi o Dequinha? Foi o Cazuza. Você falou que tinha sido o seu Dequinha. Não, foi o Cazuza e o Dequinha chegou depois. Dequinha chegou depois. E aí você já estava no Vasco. Não, quando o Dequinha chegou pro Vasco, eu não estava no Vasco ainda. Foi Dequinha que me levou. Cazuza. Entendeu? Por Vasco, por intermédio do seu Cazuza. Ah, tá bom, entendi. Aí eu falei que eu não tinha dinheiro para ir para treino. Aí Dequinha chegou, disse, eu te levo e eu te trago. Nós moramos tudo junto aqui pertinho. E foi aí que começou. Com 3 meses que eu estava no juvenil, lá eu já estava arrebentando. Aí Dequinha já começou, aí já me botou para eu participar com um profissional. E aí eu fui crescendo, lá no profissional. Crescendo não, né? Aí, foi ficando mais velho. Não, foi crescendo no futebol. Ah, no futebol, pois é. Então aí começou. Resultado, Dequinha foi negociado para ir ser treinador do Sergipe, né? E no Campeonato Brasileiro. E aí ele disse, Jacó, vou te levar.
tem coragem? Eu digo, eu estou aqui, eu já estou aqui, professor. E o senhor acredita que vai dar certo. Então vamos. Aí ele foi e o Sergipe me contratou. E o primeiro jogo meu foi no Maracanã. É um garotão, né? Eu fui para o Maracanã jogar contra o Fluminense, meu Deus do céu. Aí a imprensa, eu garotão, ouvindo a imprensa local falar que ia ser de 10, de 12, que quando os refletores acendessem, que a gente ia ficar bobão olhando para os refletores. Eu digo, meu Deus, não vai acontecer isso comigo não é possível. Aí eu fui, entrei no segundo tempo. Tinha o Marinho Chagas. O Bruxa? Ele apoiava muito. Isso. Ele apoiava muito. E aí Dequinha disse, Jacó, com a sua velocidade, você vai poder marcar ele e quando você tomar a bola, ou então alguém toma a bola e você dispara, que alguém vai te lançar. Aí não deu outra. E Marinho era muito habilidoso. Marinho, ele teve umas 3 vezes durante o jogo que ele pisava na bola assim, o adversário vinha e ele jogava por cima do adversário e pegava do outro lado. Aí eu vi isso. Aí quando eu entrei, eu manjei. Quando eu fui para cima dele, que ele pisou na bola e que ele vai jogar para mim. Eu menor ainda, pequeno. Aí eu balancei o corpo que ia, aí ele jogou. Quando ele jogou, eu dei de costa. Vim de costa e dei a cabeçada na bola. E vazei. Quem é que pega? Ele ficou para trás e lá vou eu no bico da grande área, eu meti para o nosso centroavante. Aí ele fez um golaço de cabeça, rapaz. Peribaldo, o nome dele na época. Aí fez o gol, aí nós voltamos. Aí o treinador chamou a gente e falou, só quem fica na frente é Jacozinho. Só Jacozinho. Nós vamos jogar aqui atrás e pegou a bola, mete no Jacozinho. Pegou a bola, joga para o Jacozinho. E assim nós ficamos. Terminou o primeiro tempo, 1-0 para nós. Segundo tempo, aí foi um desastre. Né? Foi um desastre, assim, meio desastre, né? Aí os caras 40 minutos em cima da gente, bate no goleiro, bate na trave, bate no zagueiro, e aquele Deus nos acusa lá. De repente, teve um pênalti lá que Rivelino cavou, né? Aqueles pênaltis que dentro da área, ele domina no peito e se joga. Uhum. Ninguém, a imprensa geral de lá falou que foi assaltar o CSA. Tá? Aí eu, um garotão, lá na frente, acho de dar um pique, fui lá no juiz, o juiz era um bem magrinho, fui lá no árbitro, falar bem assim, o senhor não viu que não foi pênalti? Isso não foi pênalti. Cala a boca, moleque. Comedor de calango, seu passa-fome. Rapaz. Eu dei meia volta, saí quietinho, fui lá para a minha posição, lá para frente. Mas depois eu dei essa entrevista. Depois foi uma maior confusão que arrumaram lá com essa entrevista. O Fluminense ganhou 2-1, né? E aí, meu irmão, foi assim. Nós perdemos de 2-1 porque nos acréscimos teve o pênalti. Aí Rivelino foi lá e matou 2-1. Mas para você ter uma ideia, quando nós chegamos em Aracaju, tinha carro do bombeiro, torcedor, só porque nós perdemos 2-1. Isso foi em 77. 77 no Maracanã, Fluminense 2, Sergipe 1. Já era aquele timaço do Fluminense ainda, né? Era o finalzinho da máquina. E o árbitro foi o Roberto Nunes Morgado. Foi o árbitro desse jogo. Foi esse jogo. Dia 22 de outubro de 77. E na época tinha Zezé, Fontinha, estava começando. Ponta esquerda. Mas corria igual um jumento, moleque. É verdade. Você vai para o CSA para a glória. Tricampeão alagoano. É o único tri do CSA. O CSA tem 3 tetras, mas tri... Acaba que tem o 4, né? Mas só que foi tetra. Mas foi tricampeão em cima do CRB. Você, quando era criança, era CSA ou era CRB? Quando eu era criança, eu era Confiança. Porque eu morava perto, né? Não, morava perto também, Confiança. né?
Eu vim ser CSA depois que eu fui vendido. Olha, eu fui para o Galícia depois eu fui para o Jequié, depois eu fui para o Leônico. No Leônico, onde começou tudo. Aí eu disputei o Campeonato Brasileiro pelo Leônico. Por onde eu passava, eu deixava o rastro. Era muitos times querendo me comprar na época. E aqui no CSA tinha um presidente, que Deus o tenha, o melhor presidente que já teve no CSA até hoje, o nome de Dr. João Lira. Ele era torcedor doente, fanático, ele botava dinheiro à vontade. Aí ele perguntou ao diretor que foi me buscar lá na Bahia, falou bem assim, aquele pontinha lá, bicho, vai buscar aquele pontinha. Aí os caras ligaram para lá, para o Galícia, aí o Galícia falou o valor, tal, aí ele disse, vai buscar. Antigamente eu não mandava, era cheque, essas coisas, mas ele tinha um avião, jatinho, e aí mandou uma sacola daquela de Jair Barbosa de papel, aquelas do papelão grosso. E o cara chegou lá com a mala com a bolsa daquela, amarrada dentro de um saco de nylon. E chegou lá, disse, quanto é? Tanto. Trouxe jaqueta aí, e eu assinei o contrato e vim embora de avião. Foi quando eu desembarquei, em 81, e comecei a minha carreira lá no CSA. E hoje eu sou muito, mas muito grato mesmo ao CSA, até porque tudo começou depois do CSA, né? Foi onde eu comecei a aparecer para o cenário esportivo. E hoje eu sou CSA doente e o meu sangue é azul. Eu estou lembrando aqui do Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, que é gaúcho, né? Mas ele diz praticamente que é um carioca, na verdade, né? Você é sergipano ou alagoano? Sou sergipano. Não, eu sei, mas e o coração? Não ouvi. O coração é mais alagoano ou mais sergipano? Meu coração é mais alagoano. Você mora em Alagoas? Por quê? Porque eu consegui tudo que eu tenho hoje em dia aqui em Alagoas. Hoje eu faço tudo, exame, onde eu vou, eu não pago, é a coisa mais difícil ir comprar alguma coisa e eles receberam. O pessoal aqui me adora, me ama. Por quê? Porque eu ajudei muito essa nação do CSA, essa nação azulina. Eu ia para o estádio, eu ia jogar, a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava no campo era ir para geral, naquela parte da geral, onde tinha aqueles caras que trabalhavam a semana toda. Eu via eles trabalhando no mercado, pegando um carro pesado, aquelas coisas todas, suado. E quando eu olhava no rosto dele, via como se ele teria o único dia de alegria para eles. Entendeu? Então eu cansava de dar drible para frente, para trás, para o lado, só para ver eles gritarem. Quando eu pegava na bola, a torcida levantava como se fosse fazer o gol. Entendeu? Porque sabia que eu ia dar drible lá. Tem uma história de Nelinho que depois eu vou contar. Pode contar. Se vocês permitirem. Pode contar. Nelinho do Cruzeiro? De Nelinho, que no Atlético e CSA lá em Maceió. E eu dei 2 dribles de Nelinho, aí foi um Luizinho, checou, respeite Nelinho, Jacozinho, respeite Nelinho, faça a sua jogada. Paulo Isidório veio depois, rapaz, ele é Nelinho. Aí eu falei, sim, eu sou Jacozinho, e aí, o que é que tem? Eu dei um drible de Nelinho na época, nesse mesmo jogo, que eu saí, eu dei de um lado e saí pela pista. Eu podia passar pela grama, mas eu fui pela pista. Eu fui pela pista, passei, peguei na frente, em vez de cruzar, não, voltei. Dei outro drible e voltei nele. E a torcida, e a loucura. Sabe o que aconteceu? A minha infantilidade, os caras tudo macaco velho, Luizinho, Nelinho, Paulo Isidório. Eu fui no fundo, em vez de eu cruzar logo, eu cortei para trás. Aí um me cercou pela frente e Nelinho veio por trás. Deu a voadora,
Aí caiu por cima e torceu o tornozelo. Foi preciso, eu para tirar a chuteira, foi preciso cortar de tesoura, porque o tornozelo encheu. Eu passei um mês sem poder treinar, sem jogar. E aí eu disse assim, valeu a experiência, né, do cara. Nunca mais, né? Nunca mais eu brinco com ele, né? Eu fui levar uns jogadores lá no Atlético e encontrei Nelinho lá. Aí ele bateu nas minhas costas assim, tá me conhecendo? Aí eu digo, Nelinho, aqui você fique tranquila que não vai ter essa pegada que eu dei naquele dia lá, não. Eu dei naquele dia porque você ficou muito ousado. Você tinha que respeitar os mais velhos. Qual foi o jogador que mais te caçou em campo? Olha, por onde eu passei, sempre teve jogadores que me caçaram. Mas aqui em Alagoas, que Deus o tenha, foi o Carlinho do Pontal. Carlinho do Pontal, ele era o jogador que mais batia, mas ele batia mesmo com força. Ele era de onde? Tem uns lances meus aí. Ele era do CRB? Tem uns lances meus que o cara dá uma voadora. A bola indo para lateral, eu dei um pique e consegui tirar a bola, não deixar a bola sair e ao mesmo tempo pular, porque o cara deu um carrinho tão grande que saiu ralando as pernas todas na pista. E eu saí com a bola. E eu levei a bola e a torcida gritando. Então eu tinha Qual era o time dele? Qual era o time dele? Era o CRB. Ele era lateral direito, né? Aí tem aí, eu tenho uns lances meus aqui que é fora de série. Eu vinha de frente, eu sabia que o cara ia dar voadora, aí eu ia me aproximar no máximo dele, aí ele fazia a corrida e voava, eu tocava e pulava por cima. Mas tinha vezes que eu não conseguia pular. Aí ele me pegava no meio do pulo, eu rodava no ar e caía, mas já caía em pé. Entendeu? Então, muitos jogadores tomaram o cartão amarelo por essa jogada e outros vermelhos. Porque eu provocava também, né? Daquele tricampeonato do CSA, fala um pouquinho do CSA, qual o que foi mais marcante para você naqueles 3 títulos? O primeiro, o segundo, né? Ou é o terceiro mesmo que, em cima do CRB, um tricampeonato? Olha, todos eles foram bons. Me deixou muita marca ali, aqueles títulos que eu tive aí, inclusive 2 taças de prata, né? Nós fomos para finais, entendeu? Mas teve um que a gente conseguiu a vitória nos acréscimos. Já estava com 59 minutos, faltava só 1 minuto para terminar e a gente estava perdendo. E a gente era campeão pelo empate. E aí no escanteio, a bola subiu, o zagueiro tirou e Boquita chegou fazendo de fora da área. Não sei como aquela bola passou sem bater em ninguém, com tanta gente dentro da área. E aí a torcida já estava saindo de campo já, e foi aquela guerra, voltaram todo mundo, e aí eu não esqueço nunca desse título. Você foi campeão pernambucano pelo Santa Cruz. Fui. 86. Fui vice e campeão no ano seguinte. Então, no Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz enfrentou o CSA e ganhou de 2-0. E você fez um gol no CSA. Comemorou? Não. Não comemorou? Não comemorei, não. Fiquei quieto, não. Quem você acha que ia comemorar um gol contra o clube que me lançou? Aí era muito trairagem. Não, eu achava que isso era uma moda recente, mas pelo visto não, né? Não. Eu não comemorei, não. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Você é destro, né? Joga com o pé direito, mas jogava de ponta esquerda. Por quê? Porque no jogo do Zico, inclusive, você tá de ponta direita. Você corta da direita para o meio.
né, para Sim. receber o passe do Maradona. Por que que você, não sendo canhoto, foi jogar na ponta esquerda? É porque eu era versátil. Antigamente, como eu te falei, eu aprendi com Dequinha. seu Cazuza. Seu Cazu. Então eu já dominava muito bem com a perna esquerda. Eu batia com a direita e com a esquerda, eu cheguei a bater com a direita e com a esquerda na mesma potência. Então aí os caras ficavam doidinhos comigo. Que eu caía para um lado, caía para o outro, caía para um lado, caía para o outro. Os caras, pega aí o outro falava, já passou! Agora é contigo aí, né? Que já foi. Já foi. Ô, Jacó, a gente estudando aqui a sua vida, você passou por uns momentos ruins aí também, né? Nem tudo foi alegria nessa vida. Graças a Deus você deu a volta por cima. Mas nessa história dos momentos ruins, que eu acho que não vale nem a pena a gente citar, mas tem uma história curiosa, que você deu uma garrafada no cara que tomava conta das drogas aí na cidade, no chefe lá em Imperatriz. É verdade isso? Foi. E tu escapou de morrer, né? Foi a minha segunda data de nascimento. Você sabia que você estava dando nele, não? Hein? Você sabia que estava dando nele? Não. Foi assim, foi depois de um jogo. Do Imperatriz, Depois do foram jogo campeões, né? Vocês foram campeões lá no Imperatriz. Foi, a gente bebendo na pracinha lá, aquelas coisas todas, e bebidas, e isso, aquilo, outro. De repente, eu não me lembrei de nada. Eu só vim saber desse acontecimento, porque os caras foi que me falaram. Eu, quando acordei, eu estava na cama. Eu na cama? Eu estava no bar, e agora estou na cama, só que aconteceu. Aí foi que os caras chegaram, batendo na porta, aí eu abri a porta e disse, rapaz, comemore sua data de nascimento, viu? Porque sua data de nascimento foi ontem, cara. E aí eu sentei na cama e fiquei, o que está acontecendo? Aí os caras me explicaram que eu estava bebendo e de repente, do nada, eu peguei uma garrafa e meti no cara lá na parede. O cara baixou, pegou na parede, aí o cara levantou, puxou a arma e os caras gritaram, é Jacozinho, rapaz, é Jacozinho! Aí o cara disse, filha da puta, sou fã desse merda. Aí botou a arma de novo e foi embora. E foi daí que eu parei de beber até hoje. Foi depois disso aí. Fez parei bem. de beber e nunca mais eu quis saber negócio de bebida. E aí comecei a ir para a casa de Deus, né? Conheci Jesus e consegui ser hoje o que eu sou. Mas aquela data ficou marcada, viu, meu amigo? Você hoje é pastor. Você prega por Hoje aí, eu sou você pastor. leva mensagem. Eu e a minha esposa, nós somos pastores. Mas você sai também. Você mora onde exatamente? Eu estou morando hoje aqui em Maceió. Maceió aí, tá? E você vai para outra desde cidade? Quando eu vim aqui como auxiliar técnico. Eu tô aqui até hoje. No CSA. Eu estou na terminal da Rotary aqui. E você sai para outras cidades também? Como é que funciona? Eu viajo muito. Hoje eu estou com uma empresa Aja Soccer, aí da CBF, entendeu? Entendi. Filiada. Aí, entendi. Então nós conseguimos. E hoje eu viajo muito para Bahia. É verdade que você na Bahia. Você tentou a carreira de cantor? Regiões. É verdade que você tentou a carreira de cantor? Ele ri. Eu tive essa má ideia. Cantava alguma coisa ou não? Eu só cantei uma música da festa de Zico, do Lance. Mas eu tive outra que eu cantei também. Inclusive até a outra, eu esqueci já a letra, não sei mais como é. Agora essa de Maradona foi boa. Essa Maradona lançou, Jacozinho partiu, Figueiredo ficou, Cantarelli caiu, e a torcida gritou, é gol, de Jacozinho. Aí entra o surdão, é gol, é gol, de Jacozinho, é gol, é gol. Foi assim que a torcida gritou. Sensacional. Vendeu muito disco, não?
Oi? Vendeu muito disco? Eu vendi muito CD, né? Aquele CDzinho, porque eu tinha um testemunho também junto. Ah, tá. Eu dava meu testemunho e cantava essa música e cantava outra música também falando sobre a minha vida. E aí depois eu fiz mais de 500 exemplares, aquele CDzinho, e eu fui para a Bahia, para casa da minha cunhada, ela passar uns dias. Quando um dia eu acordei, aquele Unozinho tem um vidrinho atrás. Os caras arrombaram e levaram tudo. Eita! Esse CD todinho. Aí todo mundo ficou chateado. Eu digo, não, isso é bom, porque lá tem meu testemunho. É verdade. Vai mostrar ao pessoal o que Deus faz na vida dele lá. Aí daí pra cá eu não fiz mais. Aí ficou nisso aí. Você tinha um Fusca chamado Maestro? Era em homenagem ao Júnior, não? Oi? Era em homenagem ao Júnior, que fez amizade contigo no Maracanã, que o Júnior também era o maestro, né? Não foi não. Aí era por quê? Porque ele quebrava, esquina em esquina quebrava. Era um concerto em cada esquina, eu botei o nome dele. Quebrava demais. E era podre por baixo. E o Fusca, você sabe que a bateria fica embaixo do banco, né? Isso. Do Fusca. E aí, ali podre, aí eu colocava tábua ali e colocava a bateria em cima. E foi uma vez eu estava saindo, descendo uma ladeira, aí eu vi os caras gritando e vi o carro apagou. O carro apagou. E eu vi os gritos lá em cima, na ladeira, já conseguiu! Quando eu olhei pela televisão, o cara tá com a bateria bem assim na mão. Sensacional. Foi por isso que eu botei esse apelido. Acabou homenageando o Júnior, né? Sem saber. Foi, sem querer. Você teve e que Júnior... merece muito mais. O que ele fez por mim, eu sou grato até hoje. Jacó, diante de toda a vida que você teve, valeu a pena? Valeu. Eu queria nascer de novo para eu não fazer o que eu fiz no início, entendeu? Eu seria totalmente uma pessoa diferente. Em toda a vida que eu passei, todo o aperto que eu passei, eu cheguei numa época que, não sei se vocês conhecem aquela carcaça de frango, se vocês conhecem, as ossadas. Sim. Eu cheguei um tempo que era a nossa comida na minha casa, para minha mulher e 2 filhos que eu já tinha. Hoje eu tenho 3. Mas eu tinha 2. Eu cheguei quase a participar de uma gangue lá no Jequié de drogas. Mas Deus tinha um propósito na vida de cada um de nós, né? A palavra de Deus diz que quando você está no ventre da tua mãe, ali já tem um projeto de vida para você, entendeu? E Deus tinha esse projeto de vida desde o ventre da minha mãe, porque Deus não deixou nenhuma vez eu debandar para esse lado. Todas as vezes que eu queria ir lá, alguém chegava na esquina, eu sentia alguém me puxando, e eu batia aquele cansaço, eu sentava na calçada, começava a chorar, e de repente eu levantava e ia para casa, entendeu? Porque Deus estava ali comigo. E olha hoje onde Ele me colocou. Hoje eu sou um pastor, sou um pregador da palavra dele, e tenho ganho muitas almas para Jesus. É verdade. Olha, muito bom. Uma satisfação recebê-lo, viu, Jacozinho? Muito legal. Adorei. Agradeço muito mesmo você ter aceitado o convite aqui do Fala Craque para falar conosco. Com quem eu comentei que ia entrevistá-lo. Nossa, o Jacozinho, vocês acharam ele? Pois é. E parabéns aí pela volta por cima. A gente sabe que não é coisa nossa, né? É Deus que leva mesmo, não é por opção nossa. Mas parabéns aí por você ter resistido a todo esse assédio ruim que você sofreu na vida. Muito bom. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade e dizer que Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Não se aperte, não queira as coisas de imediato, porque o tempo é de Deus. A vontade é dele. Na hora certa, ele vai te abençoar. Assim como ele abençoou a minha vida,
Ele vai abençoar a vida de você. Assim como eu passei pelos apertos, passando fome, dormindo no chão, né, em concentração. Eu comecei cedo, entre os profissionais do Vasco mesmo. Eu ficava como levar café, levar água para os mais velhos, né? Bora, juvenil, bora, juvenil. Mas eu nunca baixei minha cabeça, né? Nunca baixei a cabeça porque Deus tem um propósito na minha vida que era essa, de ser jogador de futebol. Ajudei muita gente e continuo ajudando. Eu tenho jogadores antigos aqui do CSA que quando eu vi jogar na base, eu dava dinheiro de passagem, eu dava comida para os moleques, eu ajudava demais a garotada aqui. E continuo fazendo isso agora na captação de jogadores. Você sabe que os melhores garotos bons de bola, os pais não têm condições de bancar, entendeu? Para fazer uma avaliação. E eu consigo, aqui por intermédio de parceria, ajudar esses garotos, né? Garotos que pode ser alguma coisa na vida, né? E não virar marginal, não virar traficante. Porque se o poder público soubesse o tanto que eles pecam e não fazer projeto para tirar garotos de rua, eles pecam demais. Porque ele pode ser a própria vítima. Sim. Tendo um garoto desse. E ele ajudando alguém de responsabilidade a tirar esses garotos da rua, é um delinquente a menos para a sociedade. É verdade. E Jacozinho, pouca gente... Jacozinho não jogou nem no Sul nem no Sudeste. A gente não sabe por quê, né, Jacó? Não houve essa possibilidade. Mas ele jogou no Vasco, não foi? No Vasco. De onde? De Aracaju. Jogou no Corinthians? De Presidente Prudente. Jogou no Flamengo? Do Piauí. Viu? Só jogou em time grande. Arrebentou. Valeu, Jacozinho. Obrigado aí mesmo pela visita. Hein? Foi uma satisfação muito grande ficar com Deus. Maravilhoso. Obrigado. Viu? Fica com Deus. Um grande abraço. Eu agradeço a você que nos acompanha aqui no Fala Craque. Deixa o seu like, compartilha, comenta e siga a gente nas redes sociais. @Fala Craque Oficial, TikTok, Instagram e YouTube. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, um abraço. Gente. Abraço. Tchau.